Olá, pessoal. Aqui é o professor João Fabro, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, mais uma aula do nosso curso de ROS, Robotic Operating System. Sou professor do Departamento Acadêmico de Informática e coordenador do LASER, Laboratório de Sistemas Embarcados em Robótica. Bem, vamos começar. Hoje a aula é sobre os conceitos básicos do ROS. Então, nós vamos falar sobre os conceitos de mensagens, nós ou nodos, e pacotes. Vamos falar também sobre tópicos, que são dutos de comunicação das mensagens do ROS, sobre serviços e parâmetros. Como a gente já viu, o ROS ele cria uma estrutura de desenvolvimento de sistemas de software de controle de robôs que permite a comunicação entre diferentes elementos de software. No ROS eles são chamados de nós ou nodos. E esses nós, cada um deles tem uma funcionalidade bem específica. Então, o principal objetivo do ROS é prover um mecanismo de comunicação e controle de toda essa comunicação entre nós. Então, a gente tem o ROS Master, que é o controlador central, e esse controlador ele registra, ele recebe notificações de registro de nós, programas, que vão operar para controlar nossos robôs. Alguns nós eles enviam mensagens, outros nós recebem mensagens, né? Então, o nodo ROS ele se registra como um publicador de mensagens, tá vendo aqui o publish? O outro nó ele se registra como subscritor. Então, esse aqui vai mandar uma mensagem e esse aqui vai receber a mensagem através desse tópico, né? Existe também a comunicação por serviços. Então, a gente vai ver tudo isso na aula de hoje. Então, se você está no ROS 1, né, você precisa executar esse comando, ROSCore, para poder começar esse processo de controle. No ROS 2, isso é feito de forma automática e distribuída. Bem, vamos começar a falar dos conceitos, começando pelo conceito de mensagens. Então, o que são mensagens no ROS? Mensagens são estruturas de dados padrão. Então, elas são publicadas por nodos e lidas por outros nodos através do conceito de tópico. Lembra que eu falei que o ROS era um mecanismo de padronização para que todos os robôs trabalhassem com os mesmos tipos de dados? Então, isso ocorre através de uma lista padronizada de mensagens que o ROS trabalha, que ele trafega, que ele envia entre os diversos nodos. Então, os nós se subscrevem a tópicos. Então, esse mecanismo, esse tubo de comunicação, né, esse link de comunicação entre os nós, é chamado de tópico, né? Então, alguns nós escrevem e outros nós leem dados desses tópicos. E esses dados estão sempre nesse formato específico, que é formato de mensagem. Então, aqui tem um exemplo, né, em que você tem um nó que está subscrito a um tópico e um nó que está publicando um tópico. Então, quando você estabelece essa estrutura, você vai permitir que ocorra essa comunicação. Sempre que um nó publicador enviar essa mensagem, o nó subscritor vai receber essa mensagem e o ROS é que controla toda essa comunicação. Obviamente, para fazer um software de controle do robô, você vai precisar de múltiplos nós que escrevem e leem de diversos tópicos. Então, vamos falar um pouquinho mais sobre as mensagens. Existe uma grande quantidade de mensagens padronizadas, né? E aqui alguns exemplos, né? Tem a biblioteca de Standard Messages, mensagens padrão, que tem lá a mensagem do tipo número inteiro, número de ponto flutuante, um texto no formato de string, uma data no formato datetime, né? Tem as mensagens comuns, que são as mensagens mais utilizadas aí para controle de robôs. Então, tem as mensagens geométricas, que é, por exemplo, a aceleração, a posição 2D, uma velocidade de movimentação que você quer que o robô faça. As mensagens de sensoriamento, que recebem informações de sensores do tipo câmera, né? Então, tem uma mensagem que publica, né, um tópico que publica lá, que recebe a publicação de uma imagem vinda de uma câmera. Tem imagem, tem dados de IMU, que é dados de acelerômetro, giroscópio, tem dados 3D, como point cloud, tem dados de sensores mais avançados, como sensor laser. E as mensagens de navegação trabalham lá com mapeamento, com posicionamento de obstáculos, caminhos, né? Então, todas as mensagens elas estão padronizadas e o programador só precisa escolher a mensagem mais adequada para o seu software. Então, aqui um exemplo, né, de uma descrição
da mensagem geométrica twist. Essa mensagem ela tem três velocidades lineares, que são denominadas x, y, z, que são números de ponto flutuante, 64 bits, e três velocidades angulares, que também são chamadas x, y, z. Então é angular.x, angular.y, angular.z, linear.x, linear.y, linear.z são os dados provenientes dessa mensagem. E aqui é uma mensagem mais complexa, né? Uma mensagem de odometria, que tem aqui o cabeçalho com a data que ela foi enviada, o ID do frame, aí tem aqui várias submensagens, inclusive alguma coisa parecida aqui com o twist, né? Tem aqui o pose position, quaternary orientation, tem covariance, né? Então isso aqui são todos os dados, a descrição, todos os dados que vão numa mensagem que é trafegada pelo ROS. Bem, falemos agora sobre os nós ou os programas em execução no ROS. Né? Então, o que são nós? São programas em execução. Como se fosse threads, para quem conhece programação. Né? Então, um nó se comunica com outro nó através de publicação dessas mensagens em tópicos. Né? E recepção dessas mensagens, e o mesmo nó ele pode ser tanto um publicador quanto um receptor, né? Um subscriber de um tópico. Então, cada nó ele provê algum tipo de funcionalidade. Né? E essa funcionalidade ela pode também ser chamada. Né? Então, tem o conceito de serviço que a gente vai ver mais para frente. Então, os nós do ROS, representados aqui por essas elipses, são os programas em execução. Quando começa lá o ROS Core, não tem nenhum nó em execução, só o nó principal de controle do ROS. E daí, cada vez que você inicializa um software, você executa um software, ele é registrado no ROS Master como um nó, e ele pode publicar ou prover serviços ou subscrever a tópicos já publicados. Então, o que são pacotes? Lembra que eu falei do conceito de pacote? Então, um pacote é um conjunto de nós. Na verdade, o pacote pode também ter algumas outras coisas, como, por exemplo, definição de mensagens específicas para trabalho com aquele nó, definição de serviços. E um nó, ele é codificado numa linguagem de programação. O ROS é independente de linguagem. Existem diversos suporte a diversas linguagens, mas as mais comuns, as mais utilizadas são o C e o C++, o Python e também a linguagem do software MATLAB. Então, a gente já falou um pouquinho mais, descrevendo com mais detalhes, o que é um tópico. Né? É um canal de comunicação. Como se fosse um tubo que liga nós, publicadores, com nossos subscritores. Então, quando o nó do tipo publicador, quando o nó publicador é executado, ele cria um tópico, que é esse canal de comunicação no qual ele vai publicar os seus dados de saída. Né? Cada tópico tem que possuir um nome único dentro da rede do ROS, né? E os tópicos, para a gente diferenciá-los, né, eles sempre começam com o caractere barra. E cada tópico ele só pode transmitir um tipo específico de mensagem. E quando você cria o tópico, você tem que dizer, esse tópico aqui vai ser para trafegar mensagens do tipo tal. Então você tem que selecionar na hora da criação do tópico a mensagem que vai ser trafegada. Se você olhando todas as mensagens padrão do ROS, você não encontrar alguma que seja adequada para a sua funcionalidade, você pode criar um novo padrão de mensagem. Né? Então, existe a flexibilidade, tem uma padronização, mas tem também a flexibilidade de criar novas coisas. Então, aqui é uma visualização gráfica, né? Novamente, o nodo, que é o nodo publicador, ele cria um tópico e o nodo subscritor, então, se registra nesse tópico e cada vez que o publicador mandar uma mensagem para o tópico, essa mensagem chega lá no subscritor. Né? Obviamente, essa comunicação não precisa ser um para um. Né? Então, aqui eu tenho um exemplo em que um único nodo publicador está mandando uma mensagem, por exemplo, aqui uma imagem de uma câmera. E tem dois nodos aqui que recebem essa imagem para fazer alguma coisa com ela. Um aqui vai procurar pessoas nessa imagem e o outro aqui vai calcular a distância de objetos, certo? Então, a comunicação entre nós usando tópicos ela é bem flexível. Inclusive, ela pode ser muitos para muitos, sabe? Então, dois nodos podem publicar no mesmo tópico que vão ser lidos por outros dois nodos. Ok? Tá vendo ali a mensagem que está pegando? Ela é duplicada e cada um recebe a sua cópia.
Maiores detalhes e explicações sobre esse funcionamento básico aí pode ser encontrado nos sites do ROS. Então tem o docs.ros.org, tem o wiki.ros.org, tem o ros.org, né? Então, só relembrando, já mostrei isso para vocês na aula passada, né? Mas tem aqui o ros.org, que é o site principal, aí tem até a versão aqui do wiki em português, né? Com informações para quem quiser. E atualmente a gente trabalha com o docs.ros.org, que é o site que armazena aí as informações do ROS na versão atual, que é o ROS 2, na distribuição Humble. E nesse site aqui você vai encontrar informações, detalhes, tutoriais, né, maiores informações para trabalhar aí com o ROS. Então, o que são serviços no ROS, que é um conceito complementar ao de tópicos. Então, serviços são uma outra maneira de você fazer o nó se comunicar. Como que funciona? Você programa num nó que ele é provedor de um determinado serviço e, a partir desse momento, os outros nós eles podem chamar esse serviço, como se fosse uma chamada de função, né, num sistema de comunicação distribuído. Né? Então, aqui tem um exemplo aí de um nó que provê um serviço e um nó que chama esse serviço através aí de uma mensagem de requisição. Né? Então, ele dá um request, o serviço executa aqui no outro nó e dá a resposta para o nó que pediu. Tá ok, pessoal? Então, essa informação ela trafega pelo ROS e vai e volta. Uma coisa importante de relembrar é que o ROS é um sistema de distribuição, né? Ele permite a programação distribuída. Então, como eu já falei, é muito comum em robôs você ter várias unidades de processamento, vários processadores, né? E a rede ROS, ela permite que esses nós, mesmo estando em processadores diferenciados, né? Um está rodando no laptop, o outro está rodando lá numa NVIDIA Jetson, ou um está rodando num Raspberry Pi, o outro está rodando, né, num outro lugar. E isso tudo é comunicado através da rede de comunicação. Então, tem que, né, fazer uma rede TCP/IP e daí permitir essa comunicação de forma transparente. Deixa eu mostrar para vocês aqui algumas animações que tem aqui no site do ROS, que explicam um pouco esse funcionamento. Tá vendo aqui, ó, as mensagens trafegando, originando no nó publicador e chegando no nó, nos nós subscritores, né? E a gente tem também a questão das mensagens, né? Que podem ser passadas aqui através da requisição e execução de serviços, né? Então, essas animações aqui trazem todas as informações visuais sobre como funciona o sistema de comunicação do ROS. Complementando a nossa aula de hoje, eu prometi falar sobre parâmetros. Então, o que são parâmetros? São dados que você permite setar, ou armazenar, ou consultar para alterar a funcionalidade de algum nó. Então, você pode lá mudar a cor, mudar a estrutura, né? Então, o ROS ele tem um servidor de parâmetros. Cada vez que um nó se registra no core do ROS, né, no ROS Core, ele diz, olha, eu tenho aqui meus parâmetros que todo mundo pode consultar e que pode inclusive alterar, né? Esses parâmetros são globais, controlados pelo ROS Core e podem ser acessados por todos os nós. Então, finalizando o nosso encontro de hoje, a gente viu aí os conceitos básicos do ROS, que são as mensagens que trafegam através dos tópicos, os nós que estão organizados em pacotes e os tópicos que são os dutos de comunicação. Vimos também o conceito de serviços e parâmetros. No nosso próximo encontro, na próxima videoaula, nós falaremos sobre como instalar isso no seu computador para a gente poder então passar para exemplos práticos de utilização desses conceitos para o desenvolvimento dos nossos softwares de controle dos nossos robôs. Muito obrigado pela atenção. Até a próxima.